Boa noite. Estamos todos? Acho que entraram todos, né? Rodrigo, Cláudio. Vamos começar, então? Vamos lá. Então, vamos. Então, novamente, boa noite a todos, a todas. É muito bom estar com vocês nesse iniciozinho de noite. Gratidão por estarem aqui conosco. E eu e Padre André estamos aqui hoje para falar um pouco com você, conversar um pouco com vocês sobre a campanha da fraternidade e também sobre o retiro quaresmal proposto pela Rede Servir, pela Rede Diaconia da Companhia de Jesus. Eu sou Gilda, eu trabalho na PUC do Rio, eu dirijo o Instituto Interdisciplinar de Leitura, onde está a Cátedra Unesco de Leitura. Sou leiga, participo das comunidades de vida cristã, e acompanho pessoas em retiros e na vida. Eu fiquei muito feliz com esse convite do Padre André, porque é sempre um prazer ajudar nas atividades do Centro Loyola, né? Que é um espaço tão caro para a gente, que é leigo e inaciano. Então, eu queria começar. Eu costumo falar que eu gosto muito de epígrafe, né? Padre André é meu companheiro da literatura e entende um pouco isso, né? Eu gosto sempre de fazer uma introdução que nos disponha o espírito para aquilo que a gente vai trabalhar. Então, vocês me permitam ler um pequeno textinho, muito pequenininho, do cardeal Tolentino, que ele publicou na quarta-feira sobre o início da Quaresma. O cardeal Tolentino falava assim: a Quaresma não é o momento zen da igreja. A Quaresma não são 40 dias para tentarmos fazer rituais mais ou menos arcaicos. A Quaresma é um tempo de revitalização. É, Esse convite à revitalização que a gente recebe, né, aí para os próximos 40 dias, é uma revitalização dos nossos corações, das nossas vidas, de um encontro com o Cristo que vai sofrer a paixão e vai, por fim, chegar à ressurreição, que é o propósito maior de todas das nossas vidas. Essa travessia que a gente vai fazer agora durante esse período, em que nos é pedido oração, jejum e esmola, nos coloca numa relação de olhar como está o nosso relacionamento com Deus, com as coisas e com os outros. E aqui no nosso país, a gente tem, através da CNBB, um jeito muito próprio de viver esse tempo, né? Lendo o texto da campanha da fraternidade do ano passado, isso estava explícito. Há muitos anos eu penso nisso, né? Eu fico pensando assim, nossa, a campanha da fraternidade é algo tão próprio da Igreja do Brasil, e vi no texto da campanha da fraternidade do ano passado isso colocado assim de um modo muito explícito, né? A campanha da fraternidade é um modo da Igreja brasileira, é um modo brasileiro de viver a quaresma. E nesse ano de 2024, nós estamos comemorando 60 anos da campanha, né? Uma campanha que surgiu de uma iniciativa de três padres que em 1961, esses padres trabalhavam na Caritas, que é um organismo da CNBB, e eles fizeram uma campanha para arrecadar fundos, arrecadar recursos para os projetos da cátedra. Isso deu certo. Em 1962, a Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, assumiu essa campanha. No ano seguinte, já eram 16 dioceses do Nordeste, e, por fim, em 64, a própria CNBB assumiu a campanha da fraternidade, que, embora tenha é, é,
um momento, né, de recolhimento de fundos para projetos sociais da igreja, passou a ser também uma proposta de reflexão sobre temas que atingem a nossa sociedade, temas sensíveis, né, à nossa sociedade, ao nosso dia a dia. Olhando a relação dos temas, a gente vê que logo os primeiros temas, os primeiros anos, tinham muito a ver com a igreja. A igreja tinha acabado de passar pelo Concílio Vaticano II, então falava-se sobre a renovação da igreja, a renovação das paróquias, a renovação da vida cristã, e em seguida os temas a CNBB foi nos propondo temas que tivessem mais a ver com a nossa vida e a nossa relação social, né? Então, a gente começou a tratar sobre a fome, sobre o desemprego, sobre o mundo do trabalho, sobre drogas, os idosos, os portadores de deficiência, enfim, todos esses temas que vêm sendo propostos ao longo desses anos. Esse ano, nós temos como tema a fraternidade e a amizade social, que vem a propósito e assim com uma inspiração muito grande da encíclica Fratelli Tutti, né, do Papa Francisco. Mas isso quem vai falar para a gente é o Padre André, né? O Padre André é o diretor do Centro Loyola, vice-reitor geral da PUC, também orientador de retiros, acompanhante de pessoas, é uma pessoa que eu tenho tido assim o prazer de conviver nos últimos 2 anos, de trabalhar junto. Então, eu vou deixar para ele falar um pouco sobre a campanha da fraternidade, depois a gente volta para perguntas e para arrematar como que a gente pode viver isso juntos aí nesse próximo tempo. Então, Padre André, bem-vindo, boa noite. Agora a palavra é sua. Muito bem, obrigado aí, Gilda, por essa introdução. E é um prazer também, e já agradeço a vocês que trabalham conosco e nos acompanham nos trabalhos do Centro Loyola, da Rede Servir, porque esse também é um projeto da Rede Servir. O Centro Loyola tem várias pessoas aqui, estou vendo a Maria das Dores, Glaucio, né? Algumas pessoas que trabalham conosco direto nos Centros Loyola, que estão espalhados tanto pelo Brasil, quanto também pela América Latina, porque os Centros Loyola pertencem aí a uma rede, a uma família inaciana no mundo inteiro. Bem, para nós, a gente tem esse projeto chamado Conversando Com, e uma vez por ano ou por semestre, a gente tem conseguido dar esse pontapé de conversar sobre algum tema. O ano passado foi o padre França Miranda que nos ajudou, e este ano o padre Arnaldo, aqui da PUC, ele conseguiu também alguns materiais para a gente, até falou comigo, não dá nenhum spoiler não, hein? Deixa a coisa sair primeiro, porque eu estou lá na CNBB. Eu falei, fica tranquilo, não se preocupe, eu não vou deixar nada sair antes. Já é uma delicadeza do Padre Arnaldo, que é assessor de imprensa da CNBB, o Padre Arnaldo Rodrigues, da Igreja da PUC do Rio, que está conosco também no curso lá de comunicação nosso da PUC, e ele nos passou, inclusive, coisas que a gente vai poder complementar e falar aqui. Qual que é o nosso interesse, então? O nosso interesse, eu vou desenhar um pouco qual vai ser a trajetória que a gente vai cumprir aqui nessa noite. Nós vamos falar um pouco do cartaz, porque todas as campanhas têm cartaz e elas merecem também que a gente interprete o cartaz, porque vocês vão ver o cartaz por vários lugares, né? E tem muitos sinais semióticos. Eu sou da literatura, adoro essas interpretações, e o texto base traz isso, explica um pouco do cartaz. Também nós vamos falar dos objetivos que a campanha tem e vamos ficar muito presentes, muito concentrados depois da oração inicial da campanha, que nós vamos fazer juntos. Daqui a pouco eu vou passar o PowerPoint para a gente ir acompanhando. Nós vamos percorrer o documento que é a encíclica Fratelli Tutti. Por quê? Já vou adiantar para vocês que o texto base pode ser lido, pode ser comprado, não tem problema nenhum. Mas, se vocês quiserem aprofundar mesmo as razões que nos levam como igreja no Brasil, como a Gilda bem disse, durante, sobretudo, a campanha da fraternidade é colocada no período quaresmal, que a gente leia essa encíclica que o Papa escreveu em 2020, lançou às vésperas aí do dia de São Francisco. Então aí a gente estava por outubro de 2020, ainda com a pandemia da Covid, ceifando muitas vidas, sobretudo no Brasil.
Eu me lembro que eu estava na terceira aprovação, fora do país, e na casa em que eu vivia na Espanha, foram 18 mortes de jesuítas. Foi o maior número de jesuítas mortos no mundo em uma única residência, porque a pandemia na Espanha pegou de cheio, sobretudo os idosos. Então foi um período assim bem complicado. A gente pode dizer que 10% dos jesuítas mortos e documentados, né, como sendo Covid no mundo, morreram naquela residência. Então, vocês podem ter uma noção, né, do que isso significou e também dessa sensibilidade muito própria do nosso pontífice, né, do Papa Francisco, de, durante uma pandemia, se dirigir às pessoas e pedir que as pessoas tivessem mais ainda consciência do que o mundo estava vivendo e de como é possível que também, durante... que isso não seja um chavão para nós, né? Que a oportunidade venha numa crise. A gente não precisa disso, mas que a gente faça também um grande apelo social a viver temas tão fortes como esses que a gente tem vivido. Sobretudo, Gilda já adiantou um pouco aí alguns temas, que são temas candentes e que não são só momentos e opções boas para a gente falar sobre isso, mas que aumentam a nossa consciência de família humana, vivendo os desafios que a gente tem para viver. Bem, dito isso, eu vou terminar com um vídeo do Papa Francisco. Esse vídeo é o que o Padre Arnaldo pediu para não dar spoiler, né? Porque esse vídeo sairia hoje, talvez vocês já tenham visto, que é um vídeo que todos os papas, durante as campanhas da fraternidade que houve desde Paulo VI, né? Porque a gente sabe que João 23 faleceu logo depois de iniciado o concílio. Então a gente começa de Paulo VI para cá, todos os papas sempre fizeram algum vídeo para a Igreja do Brasil no momento em que nós somos convidados a viver, no período quaresmal, a campanha da fraternidade. Então, eu vou tentar partilhar a tela com vocês agora para a gente começar. Assim que aparecer, vocês me digam, por favor, se já está aparecendo. Já Sim, está? Apareceu sim. sim. E já aparece grande ou está aparecendo ainda pequenininho? Pequeno ainda. Está Você tem pequeno que. ainda. Então, eu Você vou tem que aqui, acho entrar que... em É modo, isso. isso, modo apresentação. Mas foi ou não? Acho que é no livrinho Não. aqui. Ainda Aí. não. É no. Aí, agora Foi? foi. Isso. Tá. Então a gente começa aí, essa é a foto, né, do cartaz que todos nós temos recebido, temos visto, mas eu gostaria que nós começássemos pela oração. Sei que vocês estão com o microfone fechado, mas eu vou lendo a oração, não preciso de abrir o microfone para isso, para que a gente comece já em clima de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Muito bem, essa é a oração da campanha. Vocês devem ter visto que eu deixei algumas coisas em negrito, não fui eu. Texto base da campanha já pedia isso, e eu vou voltar rapidamente, só para que a gente nós vamos rezar várias vezes essa oração, mas para a gente tomar consciência de que ela é uma oração trinitária. Vejam aí, o Pai, o Filho e o Espírito estão destacados no texto da oração. Eu retirei tal qual do texto base. E alguns verbos, né? Primeiro, a oração é muito inaciana. Então, isso é bem interessante, porque já que a provocação é do Papa Francisco e ele é jesuíta, não podia deixar de ser diferente, né? A gente sabe que começar uma oração por ajudai-nos, Santo Inácio nunca definiu o carisma da Companhia de Jesus como sendo algo assim, uma frase. Ele disse ajudar as almas. Tanto que existe um caderno inaciano
que diz que ajudar torna a vida espiritual. E é a principal chave de leitura para tudo aquilo que a gente faça numa chave de leitura inaciana, que essa campanha, mais do que nunca, vindo de um Papa jesuíta, vai nos dando esse tipo de palavra-chave de leitura da campanha. Depois, a inspiração, e a gente vai perceber essa inspiração aqui também como algo do Espírito. Pneuma, né? Isso que vai inspirar, que vai nos encher dessa vida, dessa boa nova do Evangelho. Vivemos a igreja, o tempo da igreja é o tempo do Espírito, então é bom que a gente perceba isso no nosso compromisso. E a pedagogia própria também, que é dada a cada um de nós, porque se a gente ainda não aprendeu, a gente vai aprender e vai fazer um esforço de nos educarmos uns aos outros. O cartaz também é muito interessante que a gente perceba algumas questões do cartaz. Primeiro, o lema vem aí, retirado do Evangelho segundo São Mateus, tal qual, vós sois todos irmãos e irmãs. Vale lembrar que Francisco, recentemente em Portugal, insistiu muito nesse todos, 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 na Jornada Mundial da Juventude, ocorrida no ano passado. A gente tem o lema, é esse, né? O tema a gente já sabe, que é a fraternidade e a amizade social. Eu acho que vai ser a primeira vez, não sei se Gilda concorda comigo, em que parece que o tema vai ficar mais forte do que o lema, porque o tema está tão presente pelo título da encíclica Fratelli Tutti e tanta É gente verdade, comentando sobre isso, né? Que a é gente está com o verdade. tema mais fresco na cabeça, a amizade, né? A fraternidade e a amizade social, do que propriamente o versículo bíblico. Tantas vezes a gente lembra muito mais do versículo bíblico, mas acredito que dessa vez a gente vai ter uma preponderância muito maior do tema da campanha, que é fraternidade e amizade social. Na sequência, vocês veem aí, né? Aparece já um ambiente de uma casa, com pessoas muito diferentes aí, então a gente já vê desde temas muito próprios daquilo que a gente tem chamado de temas fortes na sociedade, que evocam diferenças étnicas, diferenças sociais. Aparece uma mulher grávida, aparece jovem, aparece criança. Então a gente vai vendo aí essa diversidade tão própria do panorama, desse mosaico que a sociedade oferece. O ambiente geral da casa, então, aparece com duas janelas. Francisco também falando sempre da igreja, né, como janelas abertas para o mundo, portas abertas. E a gente vê que são duas paisagens diferentes, um meio urbano e um meio rural. Então a gente vai percebendo isso também, essa riqueza de chegar a outros lugares, né? Nós vamos perceber também o Papa no meio aí com a sua bengala. A cruz peitoral dele é a cruz de Dom Helder. Olha que interessante. O ano passado, eu me lembro quando eu estava na Unicap, a Católica de Pernambuco, eu me lembro que nós fizemos, né? Padre Pedro Rubens teve essa sensibilidade de reproduzir e dar de presente a várias pessoas a cruz de Dom Helder. E ela foi reproduzida e ela foi dada aos bispos que participaram o ano passado também desse momento aí do Congresso Eucarístico Nacional, que ocorreu em Recife. Foi adiado, era para ter acontecido em 2020, mas era pandemia, e aconteceu no ano passado. Então vejam que a cruz peitoral de Francisco, na verdade, é a cruz de madeira que relembra Dom Helder, ícone para as campanhas da fraternidade, porque foi também aí o grande incentivador e não é à toa que isso também acontece no Nordeste. Então a gente vai vendo aí todas essas referências bonitas. Os alimentos, o cartaz da campanha vai dizer que são alimentos típicos da região do Mar Mediterrâneo, ou seja, os alimentos que a gente vai ver no Evangelho. Essa partilha da mesa, em que Jesus sempre coloca essas questões todas, lembrando também a importância do alimento que vai falar para nós da coleta que todo ano a gente tem uma coleta feita no finalzinho da campanha, no último domingo da quaresma, salvo engano, em que a gente vê essa coleta nacional acontecendo aí para os órgãos da Caritas, que são esses aí ligados à CNBB, como a Gilda falou no início, os idealizadores e os que levam adiante esses projetos sociais que a CNBB tem e que fazem esse óbolo recolhido nas missas do Brasil inteiro, nas celebrações todas, durante a quaresma, e que destina esse dinheiro, então, a essas obras sociais, neste caso, neste ano, ligadas à amizade social e à fraternidade social, como nós vamos ver. Bom, na sequência, vocês vão ver que o objetivo geral da campanha também aparece lá no livro, no texto base. É a única coisa que eu vou citar do texto base, porque, como eu disse para vocês, a Fratelli Tutti é muito mais inspiradora
Não porque o texto base não seja inspirador, claro que ele é, mas é porque está tudo na Fratelli Tutti. E a gente vai ver que tanto aquele sistema do ver, julgar e agir vão aparecer aqui agora com outras palavras até mais interessantes, né? Que é o ver, o iluminar e o agir. Talvez porque as pessoas não entendessem muito o que significava julgar, tem ninguém julgando para condenar ninguém, que a gente está aqui, o juízo que se faz é a compreensão iluminada pelo Espírito. Então são três verbos muito importantes também, e a campanha da fraternidade conta com esse método da igreja no Brasil. Ver, julgar e agir, e este ano propondo como ver, iluminar e agir. Bem, despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana. Vejam a importância do verbo despertar. Valor e beleza, verbos importantes para nós também. Na espiritualidade naciana poderia ser considerar, não para quem conhece bem. Promovendo e fortalecendo, outros dois verbos aí que aparecem no gerúndio, os vínculos da amizade social, vínculo, a união entre as pessoas, para que em Jesus Cristo, a importância aí cristocêntrica deste objetivo geral, a paz seja realizada entre todas as pessoas e povos. Mais uma vez, o que já aparece na liturgia eucarística, tomai e bebei todos, tomai e comei todos, a gente vai vendo que aparece aqui de novo, reforçado também por essa insistência de Francisco na Jornada Mundial. Os objetivos específicos são 9, e também no texto eu tirei tal qual, estão aparecendo os verbos e verbos destacados. Então vejam como é que aparece aí. Analisar. Cabe a nós agora, hein? Começar a viver isso que o texto base pede. Analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão e uma irmã. Vocês vão ver que vai se falar muito da mediação de conflitos, coisa importantíssima para a vivência desse tema e desse lema. Identificar iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade capazes de estimular a cultura do encontro. Se você identifica, fortaleça essas iniciativas. Se você já participa de alguma coisa, aproveite para levar isso adiante como um projeto seu, um projeto de vida que leve a outras pessoas também. Redescobrir, olha que bonito, a partir da palavra de Deus, a fraternidade, a amizade social e a comunhão como elementos constitutivos de todo ser humano. Acolher o magistério da igreja, isso aqui é importantíssimo, sobretudo porque essa campanha está acolhendo um escrito do Papa. Então, reparem, acolher o magistério da igreja sobre a fraternidade universal é da Fratelli Tutti que a gente está falando aqui, como ajuda ao discernimento nas inúmeras situações de conflito e divisão. Por isso, eu preferi dar destaque à Fratelli Tutti aqui. Aprofundar a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal e para a paz em todas as situações da vida. Conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações. Então, parece que nós estamos falando muito diretamente ao nosso país, tão polarizado, tão dividido e tão diverso numa riqueza. Acabamos de sair do carnaval, né? Vendo tanta gente falar coisa boa, né? Lembrando até de Dom Helder, essa visão dele sobre a alegria dos povos num tempo em que, mesmo vivendo a tristeza, a violência, aquilo que nos divide, nesse momento da alegria ali, estão todos vivendo como se não houvesse problemas tantos que dividem tantas pessoas, né? A cultura também como algo extremamente importante para a vivência da fraternidade universal. Estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão na igreja e na sociedade. Incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidades, grupos e povos. Novamente, eu vou dizer para vocês que até nós, jesuítas, estamos já recolocando no nosso projeto aí, pessoal mesmo de evangelização, a palavra reconciliação. O Papa Francisco pediu isso para nós em 2016, na nossa última congregação geral. Então vocês podem perceber a importância disso. Não é simplesmente a gente viver o processo de ir até as pessoas, mas estender pontes de diálogo. E ele tem falado muito sobre isso e de reconciliação. Então, essa importância de todos nós sermos ministros da reconciliação.
Ele tem insistido nisso. Todas as pessoas podem e devem ser ministras da reconciliação. E colocou isso para nós, né? Então, não é simplesmente a consciência de que nós estamos fazendo o possível para nos aproximarmos das pessoas, de ir até elas, mas de ajudá-las a se reconciliarem consigo mesmas, com a natureza, com o espaço em que elas existem, né? E tomar consciência disso tudo. Palavra-chave, achei tão bacana isso também, porque lá aparece um monte de palavras-chave, e a gente vai ler aqui algumas que são palavras muito bonitas e outras que são palavras que infelizmente estão relacionadas, mas porque é para lutar contra elas. Então nós vamos perceber um campo semântico aqui bem antagônico. Em alguns momentos palavras muito boas e em outros momentos palavras que a gente precisa aprender a lidar com elas e a criar estratégias mesmo para vencer. Abertura, acolhida, compaixão, comunidade, confronto, conversão, convivência, descarte, os descartados do mundo, né? Diálogo, empatia, exclusão, fraternidade, indiferença, isolamento, ódio, paz, penitência, proximidade, reconciliação, respeito, tolerância, amizade social, amor político, cancelamento digital, cultura do encontro, desenvolvimento integral, espiritualidade de comunhão, família humana, fraternidade universal, muros ou pontes, né, os documentos dele também, sobretudo as questões aí, Estados Unidos, México, né, que a gente viu tanto, amor além fronteiras, dignidade humana inalienável, fraternidade aberta a todos. Essa questão também aí de tanta gente em migração por questões várias, questões que são desde problemas de guerras, fronteiras, desigualdade social, injustiça, que levam as pessoas a terem essa mobilidade, que não é uma mobilidade muitas vezes pensada, mas as pessoas também obrigadas a se moverem de um país para o outro e muitas vezes não encontrando condições de vida e morrendo na travessia, como ele, por exemplo, quando vai a Lampedusa, né? Então a gente vai vendo aí a experiência também de Francisco como pastor no meio do povo e como é que isso tem sido para nós uma inspiração. Os verbos que eu falei para vocês, né? Ver, iluminar e agir. Então a gente percebe aí uma ligeira diferença, uma ligeira mudança entre o ver, julgar e agir, talvez para que a gente compreenda melhor o sentido do julgar, o sentido do juízo, iluminar essas relações. E a partir daqui eu já começo com a Fratelli Tutti para que a gente veja como é que esse documento inspira a gente a viver o que Francisco propõe. Vejam só, eu coloco aí a carta encíclica do Santo Padre Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. A gente sabe que isso surgiu também de uma conversa dele com, inclusive, pessoas de outra religião, inclusive o imã, né, da religião muçulmana e outras pessoas. Francisco é muito antenado a isso, visita, dialoga com outras tradições. E a gente vai percebendo, então, o que ele vai dizer no número 32? Podem ler a encíclica como um todo, mas eu ressaltei alguns números. É verdade que uma tragédia global como a pandemia da Covid-19 despertou por algum tempo, a consciência de sermos uma comunidade mundial, que viaja no mesmo barco, em que o mal de um prejudica a todos. Reparem que esse mesmo barco já foi questionado por várias pessoas, porque estamos todos numa tormenta, mas em condições de navegar muito diferentes. Alguns numa jangadinha, outros aí em estilhaços, morrendo no meio da tormenta, no meio do mar, e a gente sabe que isso acontece, né? Então vale a pena também a gente já começar a pensar. Eu não falo só em lugar de fala, mas eu gosto, como profissional de ciências da linguagem, de falar de condições de enunciação. Nós não viajamos com as mesmas condições de enunciação. Nenhum de nós no mundo tem as mesmas condições de fala, de escuta, de posicionamento. Isso tem a ver com muita coisa, tem a ver com o social, tem a ver com o grupo étnico ao qual a gente pertence e se identifica, tem a ver com as nossas condições próprias, né, de gênero, de identidade, tanta coisa que a gente tem visto aí como temas tão importantes que a sociedade tem enfrentado e que Francisco não negligencia. Ele quer que a gente fale sobre isso e o desafio é grande, porque o panorama que se apresenta para nós é vasto, é muito grande e a gente vai ver esse grande desafio que se descortina. Com a tempestade, olha,
essa imagem que aparece aí é emblemática, né? Do dia 27 de março de 2020, nós sabemos, né? Francisco foi para a Praça de São Pedro sozinho, aí acompanhado provavelmente por uma equipe de assessores, né, para fazer aquela oração ali. E olha o que ele diz num trecho da homilia. Com a tempestade caiu o disfarce dos estereótipos, com que mascaramos nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou evidente, uma vez mais, esta abençoada pertença comum. Aqui ele não está sendo irônico, ele vai falar disso. A consciência da pertença, esta abençoada pertença comum, a qual não podemos nos subtrair, a pertença como irmãos. Então vocês estão vendo que nós estamos aqui em março de 2020. Era bem possível que ele já tivesse na cabeça, no coração, com o texto que veio a ser gestado, gerado aí ao longo de tudo o que, principalmente os países, né, no mundo inteiro, viviam enfrentando a Covid, que a gente está enfrentando até hoje, com outras condições, agora talvez um pouco melhores, né? E eu vou percorrer agora a Fratelli Tutti destacando alguns temas que acho importante, coloquei em negrito, não sei se nós vamos ler tudo, mas assim, pelo menos para ir percorrendo aqui e que isso vá provocando a gente. Quem quiser, tome nota. Se não quiser tomar nota do que está escrito aí, anota o número da Fratelli Tutti, eu sempre vou colocar embaixo. Esse agora nós vamos ler o 48, um trechinho dele. A capacidade de sentar-se para escutar o outro, característica de um encontro humano, é um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. Presta-lhe atenção, dá-lhe lugar no próprio círculo. Mas o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo. Quando está no meio do seu diálogo, já o interrompemos, né? Está falando de alguém aqui, eu recortei ali um pedaço. Já interrompemos essa pessoa e queremos replicar. A gente não escuta até o final. Quando ele ainda não acabou de falar. Não devemos perder a capacidade de escuta. São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, a voz do enfermo, a voz da natureza, e transformou tudo isso em um estilo de vida. Desejo que a semente de São Francisco cresça em muitos corações. Olha isso, né? Então, a escuta como estilo de vida, se a gente quiser levar isso como uma síntese desse número 48. Lembrando que nós temos 2 ouvidos e uma boca só, né? Então, isso já nos ajuda muito a escutar, pelo menos, duplamente mais do que a falar. Esquece-se de que não há alienação pior do que experimentar que não se tem raízes, não se pertence a ninguém. Ele já falava isso da pertença, né? Uma terra será fecunda, e aqui eu coloquei a palavra fecundo em negrito, para lembrar que isso é profundamente naciano. Nós não estamos atrás de resultado, nós estamos querendo fecundidade, mesmo que isso seja, num primeiro momento, muito difícil, que a cruz seja a companheira. Porque é da fecundidade que se trata. O grão de trigo cai no seio da terra e morre como grão, para viver outra realidade. Então, uma terra será fecunda, um povo dará frutos e será capaz de gerar o amanhã apenas à medida que der vida a relações de pertença entre os seus membros, à medida que criar laços de integração entre as gerações e as diferentes comunidades que o compõem, e ainda à medida que quebrar as espirais que obscurecem os sentidos, afastando-nos uns dos outros. Número 53, caso vocês queiram aí voltar. Lembrando que todos esses documentos estão disponíveis no site do Vaticano, é só baixar. Então dá para ler tranquilamente, não tem nada ali que esteja impossível da gente baixar o documento e ler na íntegra. Aqui começa então o grande momento em que Francisco pega a parábola do bom samaritano, que é o coração, é o cerne da Fratelli Tutti. Acredito que para nós na Quaresma, se vocês puderem, rezem o texto da parábola do samaritano, do bom samaritano, porque está no Evangelho de Lucas, porque Francisco vai insistir que não dá para a gente não se ver ali. E ele propõe que a gente faça uma contemplação inaciana. Ele não diz isso não, gente, é o que estou dizendo, né? Porque como jesuíta, o que ele está falando para nós? Você está dentro do texto e quem é você? Qual das personagens, com qual das personagens você se identifica? Isso é profundamente naciano na contemplação. Santo Inácio pede que a gente entre na cena bíblica e que a gente seja uma das personagens que está ali. E é isso que Francisco está pedindo para fazer, sem dizer, porque ele também não vai ficar dizendo isso o tempo inteiro, para não ficar cometendo nenhum jesuitismo, né, no seu magistério, mas a gente sabe que é da tradição inaciana que isso vem.
Então vamos lá, nós estamos aqui também para identificar isso. Com quem você se identifica? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante. A qual deles você se assemelha? Precisamos reconhecer a tentação que nos cerca de nos desinteressar pelos outros, especialmente pelos mais frágeis. Dizemos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos. Olha isso, o que o Papa está dizendo. Isso aqui não é palavra minha, não. Tudo isso aqui é palavra dele, viu? Somos analfabetos em acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamos-nos a olhar para o lado, aqui ele vai recuperar os personagens que passam diante daquele homem caído na beira do caminho. Passa para o outro lado, passa à margem, ignora até que essas pessoas caiam sobre nós. Né? Ou seja, na sua vida também, como é que você tem agido? Porque isso não é só uma cena do Evangelho. Isso é uma coisa que com a qual a gente pode se identificar na nossa vida mesma. Aqui ele vai dar algum exemplo. Se ficou difícil ainda a gente pensar na nossa vida mesma, então agora vamos pensar quantas vezes você já viu uma cena assim e você também agiu ou não agiu, ou seja, não dá para ser aqui negligente. Assalta uma pessoa na rua e muitos fogem como se não tivessem visto nada. Sucede muitas vezes que pessoas atropelam alguém com seu carro e fogem. Povo que não presta socorro, né? Pensam só em evitar problemas. Não importa se um ser humano morre por sua culpa. Mas estes são sinais de um estilo de vida generalizado que se manifesta de várias maneiras, porventura mais sutis. Além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. Aqui ele vai tocar na ferida. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. Aqui, felizmente ou infelizmente, aquela felicidade tóxica, né? Em que as pessoas não estão afim de lidar aí com os problemas e estão o tempo inteiro forjando um verniz de felicidade, de autoajuda. E o Papa está tocando aqui, dizendo mesmo, a gente está de costas para o sofrimento, negligenciando a dor. É melhor não cair nessa miséria, ele continua, no número 66. Fixemos o modelo do bom samaritano, é um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. Eu estou chamando a atenção de vocês aqui agora porque o ver, o iluminar e o agir vão aparecendo no meio do que Francisco propõe na Fratelli Tutti. Cabe a nós ver agora se é só a gente enxergar situações assim, mas também iluminar essas situações e como nós vamos agir. Porque está tudo misturado no meio do que ele está dizendo aqui, nesse documento, nessa encíclica. Embora esteja inscrito como lei fundamental do nosso ser, é um apelo sempre novo que a sociedade se oriente para a busca do bem comum e, a partir deste objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem político-social, o tecido das suas relações, o seu projeto humano. Com os seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligada à dos outros. A vida não é tempo que passa, mas é tempo de encontro. Então, Fratelli Tutti 66. No número seguinte, ele está fazendo uma análise. Quem quiser algum dia, né, que tiver de fazer qualquer apresentação da parábola do bom samaritano, está vendo que o que Francisco está fazendo aqui é uma leitura detida desta parábola. Essa parábola é um ícone iluminador, capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos fazer para reconstruir o mundo ferido. Diante de tanta dor à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como um bom samaritano. Qualquer outra opção nos deixa, ou, isso aqui é muito forte, ou com os salteadores, ou com os que passam ao largo. Ou seja, mesmo quando a gente não. Parece Paulo Freire, né? Quando eu não quero me manifestar, eu estou do lado do opressor. Então, não se manifestar já é se manifestar. Sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada. Vale lembrar que a Batalha de Pamplona, que feriu Santo Inácio na perna, gera uma conversão. Então, uma das maiores conversões do mundo nasce de uma ferida, e depois, como o Gilda gosta de falar, da leitura de livros espirituais, e dessa leitura detida que nós estamos falando aqui também, para que gere esses frutos de conversão. Toma a liberdade de dizer isso aqui, né, Gilda, com a sua ajuda. Sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada, a parábola nos mostra as iniciativas com que se pode refazer uma comunidade,
a partir de homens e mulheres que assumem como própria a fragilidade dos outros, que assumem como própria a dor dos outros. Lembrando que isso aqui também é muito naciano. Ser homens e mulheres para os demais pressupõe ser homens e mulheres com os demais primeiro. Quem não tiver sentido de comunidade, consigo, com os outros, com a natureza, com Deus, dificilmente será voluntário de alguma coisa. Ou, se não, será um voluntarismo vazio. A própria palavra voluntarismo já é ruim, né? Porque ela já evoca alguma coisa esvaziada do sentido comunitário que deveria fazer o voluntariado surgir. Eu me lembro que quando o padre Arrupe fala do ser mais para os demais na década de 60, diante de tanto sofrimento e diante de tantas levas de imigrantes pelo mundo, o padre Covenbach, que vem logo depois dele, que são dois gerais da companhia, né? Ou seja, os santos Inácios da atualidade, daquelas épocas, né? Que foram os gerais da companhia, os sucessores de Inácio, né? O Arrupe fala ser mais para os demais, e o Covenbach, que vem logo depois, complementa. Não basta ser mais para os demais se nós não tivermos aprendido a ser mais para. Por isso que eu sempre cito essas duas frases, dizendo que são as duas faces de uma mesma moeda de quem quer uma chave de leitura para o mundo espiritual a partir da espiritualidade naciana. Ser mais com, ser mais para. Uma coisa pressupõe a outra. Não deixam de construir uma sociedade de exclusão, mas fazem-se próximos, levantam e reabilitam o caído, para que o bem seja comum. Ao mesmo tempo, a parábola adverte-nos sobre certas atitudes de pessoas que só olham para si mesmas e não atendem às exigências ineludíveis da realidade humana. Número 67. Olha o 68 também, na sequência. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Isso deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa, olha isso, descer da nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento humano. Isso é dignidade. São frases, não são só frases de efeito, são frases muito fortes, né, do Papa. Já não há distinção, no número 70, entre habitante da Judéia e habitante da Samaria. E a gente sabe, né? Os judeus se dão bem com os samaritanos? Não. O reino de Israel é dividido, o reino do norte, o reino do sul. Para quem não sabe, a gente aproveita para fazer catequese, né? Então a gente sabe que desde Salomão a gente vai ver aí o reino dividido e essa confusão toda que existe até hoje, aproveitando para rezar pelos nossos irmãos aí vitimados pela guerra. Não há sacerdote nem comerciante. Existem simplesmente dois tipos de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo. Aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda, e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. De fato, caem as nossas múltiplas máscaras. Olha lá o tema da homilia dele, no dia 27 de março, voltando aqui, né? Olha lá. Caem as nossas múltiplas máscaras, os nossos rótulos e os nossos disfarces. É a hora da verdade. Debruçar-nos-emos para tocar e cuidar das feridas dos outros. E aqui eu aproveito para lembrar que um dos grandes biógrafos do Santo Inácio, né, do nosso querido Padre Inácio, é Javier Meloni, que vai dizer que as feridas podem se transformar em bênção. Tanto que ele vai falar isso a partir da Batalha de Pamplona, que foi a batalha que começa o processo de conversão de Santo Inácio. Gente, é importante perceber que conversão, já que nós estamos falando disso em início de quaresma, não é uma coisa que é um estalo que acontece de uma hora para outra, não, viu? Conversão é um processo dinâmico de uma vida inteira e é um processo gradativo. Então, significa que a gente pode ir e vir, inclusive cair várias vezes no mesmo ponto e pedir que a misericórdia nos socorra, né? A quaresma nos ajuda nesse processo, mas a conversão é diária, é para o tempo inteiro, e só o exame de consciência, que não é para catar pecado, como eu costumo dizer, mas é para ter consciência de onde a nossa vida está plantada e de como a gente está na trajetória que a gente tem feito. Olha como é que ele continua. Abaixar-nos-emos para levar as costas, carregar o outro, esse é o desafio atual, de que não devemos ter medo. Nos momentos de crise, a opção torna-se premente. Poderíamos dizer que, neste momento, quem não é salteador e quem não passa ao largo, ou está ferido, ou carrega aos ombros alguém ferido. Belíssimo, né? Se você não quer ser salteador, ou alguém que é negligente, ou é indiferente, então você está ferido. E é bonito, porque a ferida, Jesus é ferido. Quantas chagas ele tem, né?
Jesus se irmana na cruz, é da cruz que nasce a nossa espiritualidade cristã. E é de um ferido. Eu me lembro que eu vou me citar aqui agora, mas não é autorreferência, não, né? Deixe-nos passar pelo espaço aberto pela lança para chegar ao coração de Jesus. O coração de Jesus aberto pela lança. A espiritualidade nossa também, tão forte, né? Centrada sobre o coração de Jesus, ferido, coração aberto. Quem não está ferido ou carregando alguém ferido, está do lado do negligente. Vimos avançar no mundo as sombras densas do abandono, da violência usada para mesquinhos interesses de poder, acúmulo e repartição. A questão poderia ser: deixaremos ali tirado por terra o homem maltratado para correr cada qual a esconder-se da violência ou perseguir os ladrões? Será o ferido a justificação das nossas divisões irreconciliáveis, das nossas cruéis indiferenças, dos nossos confrontos internos? Eu falei isso aqui para minha família esses dias, diante de uma situação muito difícil que a gente está vivendo em família. Não tem problema de dizer isso aqui, mas de dizer, olha, nós temos uma pessoa ferida, que a gente precisa fazer alguma coisa por ela. Nós vamos discutir qual é a nossa relação com esse ferido? Nós temos que estender a mão e salvá-lo logo. Objetivamente, é tirar alguém da morte. É impedir que alguém morra. Objetivamente é isso. Subjetivamente são os nossos problemas. Subjetivamente é a nossa vida. Subjetivamente é o que a gente tem. E tudo isso é verdadeiro, é lícito. Mas diante da morte de alguém, sua subjetividade precisa ficar em segundo plano. Objetivamente é salvar. É isso que interessa aqui. É isso que está em jogo. Não é discutir se o ladrão tem ou não tem culpa, se ele merece ou se não merece. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque do julgamento nós vamos sair na condenação. Do julgamento, a gente chega na condenação com muita facilidade. Habitualmente, então, o que a gente vai ver aí, né? Aqueles que passam pelo caminho olhando para o outro lado, verifica-se uma triste hipocrisia, e é o que Francisco está dizendo aí. Depois ele ainda continua: ao engano de que está tudo mal corresponde o dito ninguém pode consertar. Quer dizer, o que eu tenho com isso, né? O que eu posso fazer? Eu sozinho vou dar conta? Desse modo se alimenta o desencanto e a falta de esperança da nossa sociedade, e isso não estimula um espírito de solidariedade nem de generosidade. Fazer um povo precipitar no desânimo é o epílogo de um perfeito círculo vicioso. Assim procede a ditadura invisível dos verdadeiros interesses ocultos, que se apoderaram dos recursos da capacidade de ter opinião e pensamentos próprios. Olha o que o Papa está dizendo. A gente pode não ter consciência de que quando a gente diz isso, a gente está assumindo uma atitude política muito maior e que nos envolve de um modo em que é a globalização da indiferença. É uma guerra, uma terceira guerra, como ele costuma dizer, já acontecendo em pedaços. Então ele vai dizer também que não se trata de uma crise isolada, mas é uma crise que atinge a todos nós em várias dimensões. E isso ele vai falar na Laudato Si também. O samaritano do caminho partiu sem esperar reconhecimentos nem agradecimentos. Olha lá, não é de mérito que se trata. Ninguém está esperando mérito. A dedicação ao serviço era grande satisfação diante do seu Deus e na própria vida e, consequentemente, um dever. Todos temos uma responsabilidade pelo ferido que é o nosso povo e todos os povos da terra. Aqui ele está ampliando, né? Nos lembra até daquela música, né? A terra sem males, aleluia da terra sem males. Todos os povos da terra sem males. Louvem ao Pai. Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada criança e cada idoso. Isso aqui nos lembra até que em 2013, quando ele esteve no Brasil, nas areias de Copacabana, ele já falava isso. Da importância de que as duas gerações, as duas pontas da vida, para lembrar Machado de Assis, o idoso e o jovem, a criança e tudo mais, pudessem conversar. Porque num está a experiência da trajetória vivida, mas está a falta do vigor. E no outro está a inexperiência, mas tem o vigor. Então o que a gente precisa fazer? Dialogar, estender uma ponte, unir essas duas pontas, atar as duas pontas da vida, para ser bem machadiano aqui. Com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do bom samaritano. A proposta é se fazer presente. Esse ano, o Magis Brasil rezou isso, né? Ser presente. Como? Não ser alienado. O que te rouba de você mesmo? O que te distrai? No fundo, é a pergunta que eu sempre faço nos retiros, quando eu começo, é assim: você está aqui? Ou o seu celular não te deixa estar aqui? Ou tanta gente que liga numa live, por exemplo, não é que eu estou querendo atenção aqui não, mas liga e vai fazer outras coisas, está nem prestando atenção no que está acontecendo, né?
Ou vai para uma exposição e tira um monte de foto para ver depois, nem sei se vê. Isso me assustava tanto no Louvre, né? Quando eu morava, fazia teologia fora e ia aos museus, via as pessoas fazendo foto, 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 como se elas fossem depois, né, ver tudo aquilo e passa, né? Não viveu, não está presente no momento ali em que está. E eu me lembro que o padre Arturo, não foi o Sousa, não, foi o anterior, foi o Nicolás, outro padre geral nosso que faleceu em 2020. Ele dizia assim: nós vivemos muito distraídos. E aí um dia, para não rezar isso de maneira tão negativa, eu falei num retiro assim: vamos pensar na nossa atração. O que que te atrai? Porque o que te atrai é o que te distrai. Se você está lá atraído e você julga que isso é algo bom, perceba que no fundo isso pode ser uma grande distração. Por que que eu estou falando isso aqui? Olha a provocação de Francisco. Para se tornar próximo e presente, o samaritano ultrapassou todas as barreiras culturais e históricas. Ele não podia nem conversar com esse homem. Não é da minha tribo, não tem nada a ver comigo. Ele podia ser aí um xenófobo, né? Fazer-nos próximos a quem quer que seja. Já não digo que tenho próximos a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-me eu um próximo dos outros. Pergunta do Evangelho, né? E quem é o meu próximo? Que é, inclusive, a pergunta que leva a essa parábola que Jesus vai contar. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no dom sincero de si mesmo. Isso está na Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, quem quiser reler, número 24. No dom sincero de nós mesmos aos outros, a gente descobre o que é ser humano. Lembrando que o ser humano é o único ser que é chamado a se humanizar. Eu sempre digo isso, né? Porque uma vez eu escutei alguém dizendo: não fala isso para um cachorro, aprender a ser mais cachorro, um gato ser mais gato. Mas a gente precisa aprender a se humanizar no encontro com a sua própria verdade com os outros. Isso explica por que ninguém pode experimentar o valor de viver sem rostos concretos a quem amar. Olha isso. Sem rostos concretos a quem amar. Se nós somos filhos de Deus e Deus é amor, né? Eu me lembro de um padre jesuíta que uma vez falou isso no retiro, e eu sempre repito isso nas homilias quando posso. A gente é muito repetitivo, né? Mas Santo Inácio ensina para a gente a repetição, que nunca pega a gente no mesmo lugar. Se Deus é amor e eu sou amor também, eu sou amorzinho. Será? Será que eu já encontrei esses rostos a quem amar? Os rostos concretos para dar identidade e sentido à minha vida humana? Quero lembrar dos exilados ocultos. E aqui ele vai falar tanto das pessoas com deficiência. Olha lá, essa temática que a gente vê dos PCDs. Tantas empresas pagando multas enormes porque não tem o número de pessoas contratadas devidamente ali, porque já é uma lei, né? Se nem a lei a gente tem respeitado, tem pagado multas, e às vezes também não consegue, né? Porque é muito complicado muitas vezes pelo perfil, mas vejam só, pessoas com deficiência sentem que vivem sem pertença nem participação. Ainda há tanto que as impede de beneficiar-se da plena cidadania. O objetivo não é apenas cuidar dessas pessoas, e aí vem um verbo muito importante na nossa espiritualidade naciana: acompanhar, ungi-las de dignidade para uma participação ativa na comunidade civil e eclesial. Trata-se de um caminho exigente, ele sabe o que ele está falando, e também cansativo, ele admite, que contribuirá cada vez mais para a formação de consciências, a preocupação do Papa, capazes de reconhecer cada um como pessoa única e irrepetível. Tampouco se alcança a igualdade definindo abstratamente que todos os seres humanos são iguais, o chavão, né? Mas resulta, o Papa sabe o que ele está dizendo, do cultivo consciente e pedagógico da fraternidade. Cultivar é cultura. Cultura vem também de cultivo, de plantio, de ensinar, né? Se vocês quiserem depois, tem um texto lindo do Alfredo Bozzi, num livro chamado A Dialética da Colonização, em que ele vai falar sobre cultura. E ele vai falar dos vários sentidos da palavra cultura nesse livro, que eu estou lembrando aqui agora, para nos ajudar a ter o sentido pedagógico do que a gente deve cultivar. Aqueles que são capazes apenas de ser sócios, né, de viver como companheiros, criam mundos fechados. Em semelhante esquema, que sentido pode ter a pessoa que não pertence ao círculo dos sócios e chega sonhando com uma vida melhor para si e para sua família? Abertura, né?
Uma sociedade humana e fraterna é capaz de preocupar-se por garantir de modo eficiente e estável que todos sejam acompanhados no percurso de sua vida. Aqui eu sempre digo que Francisco diz para nós também, na congregação geral última que nós vivemos, que a gente que precisa iniciar um processo novo tem que ser capaz de acompanhar. E ele coloca isso lá. Não basta ser bom de iniciativa, precisa acompanhar, senão você não pode avaliar. Então são 3 verbos que eu estou aproveitando para retomar aqui. Iniciou um processo novo, acompanha, senão você não tem o que falar. Você não tem o que dizer, sua fala não é legítima, porque você não tem como avaliar aquilo que você não acompanhou. E a gente sabe que a gente faz na espiritualidade naciana é acompanhar pessoas, né? Não tem ninguém que orienta ninguém, que dirige ninguém, que é guru de ninguém. A gente está fazendo o exercício de um ministério, que é de acompanhar pessoas, para que possam dar o melhor de si mesmas, olha, assegurando as necessidades básicas de todo mundo. E outra coisa, eu não acompanho pessoas para que ela faça a minha trajetória, não, viu? Porque senão eu estou querendo um seguidor de mim mesmo. Nós estamos seguindo é Jesus Cristo. Eu não quero seguidor de mim mesmo, não. É que vale também para o Instagram, né? Porque quantos seguidores eu tenho e tal, não se trata disso. Um seguidor vai chegar nos meus pecados. E um seguidor pode, inclusive, se frustrar com a minha falta também de humanidade. Então, sigam aquele que a gente está fazendo um esforço enorme para seguir, dando o melhor de nós mesmos, ainda que nós sejamos lentos e que a nossa eficiência não seja relevante. Olha que bonito. O que Francisco está querendo dizer com isso aqui, hein, gente? Nenhum de nós vai ser herói, não. Nenhum de nós vai morrer na cruz de novo, não. Síndrome de salvador do mundo. Nenhum de nós precisa ter isso para ajudar os outros. Pode ser no seu tempo, no seu rendimento, na sua lentidão, mas na sua relevância, porque vai ser eficaz. Sacramento é isso, né? Sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Será que nós vamos ser sacramento para os outros? Ou a gente acha que só tem 7 sacramentos? Que a gente decora e vai falando um por um assim, né? Não. Então é bom também viver esse tempo aqui de catequese. Nós já vamos finalizando, vou correr um pouquinho mais. Aqui ele vai falar de ser educador e formador. E ele vai falar da agregação infantil e juvenil em vários centros, nos lugares que a gente frequenta, nos valores da sociedade. E olha o que ele toca. Também os agentes culturais e os meios de comunicação social têm responsabilidade no campo da educação e da formação, especialmente na sociedade atual, onde se vai difundindo cada vez mais o acesso a instrumentos de informação e de comunicação. Então, nenhum de nós está isento de poder fazer alguma coisa no lugar em que se encontra. A aplicar o conceito de cidadania também, e aqui eu acho muito forte, a gente que anda falando muito de minoria, 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 eu estou responsável por alguns grupos de reflexão na universidade, e acho que a Gilda sabe disso, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, tomar cuidado para a gente não chamar de minoria tanta gente. E olha o que o Papa diz. É necessário empenhar-se por estabelecer nas nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório do termo minorias, que traz consigo as sementes de se sentir isolado e da inferioridade. Bom, se eu começar a falar de minoria, eu estou negligenciando um monte de gente que pode ser muito mais do que a gente imagina, e na verdade é, né? Então não se trata de um discurso das minorias. Vamos corrigir a linguagem? Se trata dos minorizados, se trata dos invisibilizados. E isso é muito forte. Isso é profético. Francisco, ao dizer isso, nós sabemos no nosso dia a dia tantas pessoas que estão sendo crucificadas por uma profecia nos tempos atuais, por estar ao lado de pessoas minorizadas, invisibilizadas na sociedade. Deixo vocês pensarem. Estou mandando recado para ninguém, não, hein? Pelo amor de Deus. A sociedade está aí, cada um faz a sua experiência. A chegada dessas pessoas diferentes, aqui ele está falando dos migrantes, que provém de um contexto vital e cultural distinto, transforma-se num dom. Não é um problema. A história dos migrantes são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. É uma oportunidade de enriquecimento e desenvolvimento humano integral para todos. Por isso, eu peço especialmente aos jovens que não caiam nas redes de quem os quer contrapor a outros jovens que chegam ao seu país, né? Fazendo-os ver como sujeitos perigosos, ou como se tivessem a mesma dignidade inalienável, se não tivessem a mesma dignidade inalienável de todo ser humano. E quantas vezes a gente já viu, né? Ah, vão tomar meu lugar de trabalho, meu posto de trabalho. Como é que é lidar com isso, né?
Eu sei que é um desafio. Convém lembrar que a sociedade mundial não é o resultado da soma de vários países, mas é a própria comunhão que existe entre eles. É a comunhão universal. E ele finaliza o número 149. Cada pessoa nascida em determinado contexto sabe que pertence a uma família maior, sem a qual não é possível ter uma compreensão plena de si mesma. O que ele está querendo dizer aqui? A compreensão do dom de si é feito diante do outro. A alteridade é uma consciência importante, porque o outro me faz ser possível que eu diga eu. A relação pronominal, por exemplo, eu só posso dizer eu diante de um tu. E o diálogo vai acontecer, e o assunto e as outras pessoas que forem chegando se tornam as terceiras pessoas. E tudo isso vai culminar com a linguagem, que nada mais é, todos nós, seres de linguagem, vivendo no ser da linguagem, que é o próprio verbo. Isso é muito bonito, né? O verbo anima a nossa linguagem, e que não seja uma linguagem excludente. A caridade reúne duas dimensões, a mítica e a institucional. E aí ele continua: de fato, não há vida privada se não for protegida por uma ordem pública. Um lar acolhedor doméstico não tem intimidade se não estiver sob a tutela da legalidade, de um estado de tranquilidade fundado na lei e na força e com a condição de um mínimo de bem-estar garantido pela divisão do trabalho, pelas trocas comerciais, pela justiça social e pela cidadania política. Ou seja, a gente precisa de um mínimo de ordenamento político, sim. E é de política que se trata. Só que quando a gente tem estados ou governantes ausentes, a iniciativa não governamental, as ONGs e as pessoas de boa vontade, fazem muito. Eu visitei, neste fim de semana, uma APAC, que é a Associação de Proteção aos Condenados. E para mim foi belíssimo ver o trabalho que é desenvolvido ali e o tão pouco recurso que se tem, mas o quanto se faz para recuperar pessoas e famílias inteiras. Então é bom que a gente também perceba isso, né? A tarefa educativa, mais uma vez, o desenvolvimento de hábitos solidários, a capacidade de pensar a vida humana de maneira integral, né? A integralidade das relações, tudo está interligado, Laudato Si, mais uma vez, né? Que seja a própria sociedade a reagir diante das próprias injustiças, das aberrações, dos abusos dos poderes econômicos, tecnológicos, políticos e midiáticos. Uma consciência enorme do Papa, né? Depois, mais uma vez, ele falando que não se trata de resultado, não se trata de obter grandes resultados, que às vezes nem são possíveis, mas se trata de quê? Fecundidade. Foi fecundo? Então o resultado vai aparecer mais para frente. Talvez nem nós vamos ver o resultado no nosso tempo. Mas nós ganhamos em plenitude quando derrubamos os muros e o coração se enche de rostos e de nomes. Belíssimo trecho que ele pega da Evangelii Gaudium, que para mim, quem quiser entender o Papa Francisco, releia a Evangelii Gaudium. Lá estão todas as chaves da teologia de Francisco, todos os pilares, tudo aquilo que ele propõe também na teoria do poliedro, que ele fala tanto, né, do poliedro. Enfim, nós não vamos entrar nisso aqui agora, mas quem quiser entender, inclusive, o que ele está dizendo aqui? O coração ciência de rostos e nomes. Ele está retomando São Francisco Xavier, que guardava numa bolsinha perto do coração os nomes dos companheiros que ele retirava das cartas que ele recebia lá no Extremo Oriente. Santo Inácio mandava uma carta, um outro companheiro mandava uma carta, ele retirava o nome, colocava nessa bolsinha para ter a presença dos companheiros junto do coração. E aí, Dom Pedro Casaldáliga, em pleno século XX, XXI, vai fazer um poema belíssimo dizendo assim: quando abrirem o meu coração, se vocês quiserem depois, pode procurar que é lindo, vão encontrá-lo cheio de nomes. É uma referência, sem dúvida nenhuma, a Xavier, o grande missionário, também espanhol, do mesmo modo que Dom Pedro Casaldáliga preferiu viver no país, junto aos indígenas, morrer e ser enterrado ali naquela propriedade, junto com os indígenas, né? E abrindo o coração e mostrando cheio de nomes. E eu costumo sempre dizer, né? Corações ao alto, que a gente fala na missa. Você levanta o seu coração, está pesado? Está pesado, tem que ver o que está lá dentro, né? E é disso que Francisco está falando aqui. Um coração cheio de rostos e de nomes. Depois ele vai dizer: tudo circula pelo mundo com uma força de vida. Mas ele vai falar também que não se perde nenhuma dolorosa paciência. É belíssimo o texto. Eu posso também depois disponibilizar os slides aqui, se a gente não tiver tempo de passar por todos, tá?
Já existem provas abundantes de todo o bem que somos capazes de realizar. Isso é exame sobre a própria vida, gente. Cada um sabe de si, né? Mas, ao mesmo tempo, devemos reconhecer a capacidade de destruição que existe em nós. E ele finaliza assim, diante do relativismo, né? O risco de que os poderosos ou os mais hábeis consigam impor uma suposta verdade. Pelo contrário, diante de normas morais que proíbem o mal intrínseco, não existem privilégios ou exceções para ninguém. Ser o dono do mundo ou o último miserável sobre a face da terra não faz diferença alguma. Perante as exigências morais, todos somos absolutamente iguais. Isso aqui é um termo, na verdade, da Veritatis Splendor, que é uma encíclica de João Paulo II. Então é bom também, né, para aqueles que são assim saudosos dos papas anteriores, né, que falam tanto de Francisco. Olha como Francisco recupera os documentos dos seus predecessores também para falar para os tempos atuais. O que conta é gerar processos de encontro. Francisco está muito preocupado com isso, processos novos para acompanhar e para avaliar. Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Vamos ensinar-lhes o bom combate do encontro. Aqui ele recupera São Paulo, né? Combati o bom combate. Vamos lembrar aí dessa frase de São Paulo. A amabilidade, ele recupera agora, olha só. Hoje raramente se encontram tempo e energia disponíveis para se demorar e tratar bem os outros, para dizer, com licença, desculpe, obrigado. Gente, um papa tem que colocar isso numa encíclica, hein? Meu Deus! Contudo, de vez em quando verifica-se o milagre de uma pessoa amável. O milagre de uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. O exercício da amabilidade não é um detalhe insignificante, nem uma atitude superficial ou burguesa. Pressupõe estima e respeito. Transforma profundamente estilo de vida, relações sociais, modo de debater, confrontar ideias e facilita a busca de consensos, abrindo caminhos onde a exasperação destrói todas as pontes. Chega a ser poético, né? Chega a doer o que ele está dizendo aqui, porque cala fundo no nosso coração, né? Aqui eu acho interessante lembrar uma coisa. Quando eu era noviço, a gente ia para as comunidades bem pobres e com muita dificuldade. Eu me lembro do meu mestre de noviço falando assim com a gente: vocês não têm que fazer muita coisa, não. Vocês têm que aprender a estar com as pessoas, a sentir com elas. Porque é de sentir e saborear internamente as coisas, como diz Santo Inácio, que se trata. Então, às vezes, você não sabe o que dizer, seja presente, esteja. Não diga muita coisa. Não fica desbarateando com palavras aquilo que é sentimento, aquilo que é da ordem do acolhimento, de prestar atenção e de ser escuta no meio de tanta indiferença. Isso faz toda a diferença. Estar sereno no meio de um conflito não significa que você está anestesiado. Eu acho muito importante deixar isso aqui claro. Que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu te acho tão sereno, mas não significa que a gente está anestesiado, não. Muito pelo contrário. Serenidade não é anestesia. Não é. E outra coisa também que eu disse para uma amiga esses dias, que a lucidez não nos impeça de sonhar. Gente lúcida demais já não tem desejo, porque não tem coragem de sonhar e de levar adiante um processo, um projeto de vida. Com o tempo todo mudamos, olha. Com o tempo todos nós mudamos. Já não há espaço para diplomacia vazia, dissimulação, discurso com duplo sentido, ironias, né? Ocultação, bons modos que escondem a realidade. E aí ele vai dizer: precisamos aprender a cultivar uma memória penitencial. Assumir o passado para libertar o futuro. Olha isso. Assumir o passado para libertar o futuro das próprias insatisfações, confusões ou das nossas projeções. Só da verdade histórica dos acontecimentos, dos fatos, poderá nascer o esforço perseverante e duradouro para se compreenderem mutuamente. Olha a relação acontecendo de novo aí. E tentar uma nova síntese para o bem de todos. Uma nova síntese possível para o bem de todos. Tem ninguém dizendo aqui que nós vamos dar a mão e desejar a paz de Cristo, gente. Eu tinha uma diretora de escola que ela falava com a gente assim: do jeito que vocês estão propondo aí, parece que vocês vão dar a mão e desejar a paz de Cristo. Tá bom, mas a paz de Cristo não é esvaziada. É shalom. É muito maior, é o dom do ressuscitado, que está no meio de nós
como aquele que sofre, como aquele que está ferido e que vem ao encontro de cada um de nós. E a primeira coisa que ele mostra é as mãos e o lado. O crucificado é o ressuscitado. Essa é a nossa fé. Se você entra pelo crucificado, você deve encontrar o ressuscitado. Se você entra pelo ressuscitado, não fique apenas na glória, mas chegue também ao crucificado. Aliás, isso que é viver a paixão e a glória, né? Tem até um livro extenso sobre a vida de Santo Inácio que se chama Paixão e Glória. É essa compreensão. O ressuscitado é o crucificado. Não tem aí diferença da experiência que nós temos feito. Se é a experiência da glória, veja a experiência da cruz. Se é a experiência da cruz, do seu sofrimento, olhe para frente, que a glória vai acontecer também, que a história não parou na cruz. Já indo para o fim, a promoção da amizade social implica não só a aproximação de grupos sociais distantes devido a algum conflito, algum período conflituoso da história, mas a busca de um renovado encontro com setores mais pobres e vulneráveis. A paz não é ausência de guerra, olha só. Acabamos de falar isso aqui, né? Aliás, de novo, Dom Pedro Casaldáliga. Ele tem um poema lindo chamado A Paz Inquieta. Eu não sei se vocês entendem isso, porque eu gosto da paz inquieta desde o dia em que eu comecei a entender que a paz inquieta não era adjetivo, era verbo. A paz que te inquieta, a paz que te leva a sair do lugar, a paz que te leva a andar, mesmo que você esteja com pouquíssimas condições de sair do lugar. Então, reparem que a paz inquieta não é simplesmente um adjetivo para a paz e que a gente poderia comentar e falar mais um monte de coisa. A paz faz o quê? Pasmaceira, gente parada, gente negligente, olhando, contemplando, no pior sentido da palavra contemplação? De jeito nenhum. Vamos seguir. Aqueles que pretendem levar a paz a uma sociedade não devem esquecer que a desigualdade e a falta de desenvolvimento humano integral impedem que se gere a paz. A paz é fruto da justiça, né? Justiça e paz se abraçarão. Olha o Salmo de novo, que foi inclusive lema, né, de uma campanha da Fraternidade que falava sobre política, se não me engano, em 1996. Quando se trata de recomeçar, sempre há de se partir dos últimos. Olha isso. Sempre há de ser a partir dos últimos. Belíssimo isso também, né? Depois ele vai continuar a perdoar, questão do perdão, dos direitos e tudo mais. Primeiro que a palavra perdoar já significa que é um prefixo que abre a doação a um sentido muito maior. Perdoar não significa permitir que continuem a pisotear a própria dignidade e a do outro, ou deixar que um criminoso continue a fazer o mal. Quem sofre injustiça tem de defender vigorosamente os seus direitos e os da sua família, precisamente porque deve guardar a dignidade que lhes foi dada, uma dignidade que Deus ama. Se um delinquente cometeu um delito contra mim ou contra um ente querido, nada me impede de exigir justiça e garantir que essa pessoa ou qualquer outra não volte a lesar-me nem cause a outros o mesmo dano. Cabe a mim fazer isso, e o perdão não só não anula essa necessidade, mas reclama. É muito bonita essa questão também de lidar com as pessoas que a gente tem que recuperar no sistema, por exemplo, carcerário. Eu tive uma experiência que eu posso dizer para vocês agora, aproveitando para dar um testemunho. Esse sábado, quando eu visitei a APAC, essa Associação de Proteção aos Condenados, eu estive, primeiro, Gilda, que você vai adorar, porque existe remissão de pena para quem lê. Isso é belíssimo, né? Então as pessoas estão lendo muito ali, e teve um dos recuperandos que me disse assim: eu já diminuí 8 meses da minha pena com a leitura, o exercício da literatura. Nossa, eu chorei. Sinceramente, eu não dei conta. Olhei para o rapaz e falei assim: meu Deus, a literatura salvando, né? Literalmente, né? A letra salvando, o verbo encarnado, mais uma vez aí. Depois, outra coisa que me aconteceu foi que eles tocaram um sino, eu não sabia nada do que estava acontecendo. Eu estava no sistema prisional fechado. Me levaram para um pátio, os 80 presos que ali estavam começaram a cantar e impuseram as mãos sobre mim. Ah, meu Deus! Impor as mãos sobre o padre e rezar sobre o padre foi uma das coisas mais bonitas que eu já experimentei e não dei conta. A gente chora, né? Porque você vive Mateus 25. Não estou falando isso para servir de exemplo para ninguém, não, gente. Estou fazendo minha obrigação, porque sou padre, fui lá também como alguém que queria conhecer o sistema, que é de uma ONG, né? Que começou com a ajuda de alguém.
e ver 80 presos impondo as mãos sobre mim e rezar sobre um padre, foi um negócio assim, se não for para se converter, de que nós estamos falando? Esquece o resto todo, né? O evangelho vira letra morta. E aí eu falei para eles, olha, como gratidão pela emoção que vocês me causaram, eu agora quero abençoar vocês. Aí eles falaram. Aí foi um negócio assim muito bonito, porque a gente se abraçou e viu, né? Ninguém ali falou da culpa de ninguém. Não era disso que se tratava, né? Se tratava de algo mais, da necessidade que a gente tem de fazer algo uns pelos outros, né? E de acolher as pessoas onde a dignidade delas está ferida. Isso é muito difícil de fazer. O Papa não está falando aqui que nós estamos vivendo um mundo de Poliana, Alice. Não é nada disso, é o mundo real, que pede de nós esse tipo de atitude, né? Olha como ele continua. Não podemos permitir que a atual e as novas gerações percam a memória do que aconteceu. Ele está falando também de Hiroshima e Nagasaki, lembrando do padre Arrupi, né, que socorreu tantas vítimas de guerra nessa época, na bomba atômica. Aquela memória que é garantia e estímulo para construir um futuro mais justo e fraterno. Também não devemos esquecer as perseguições, o comércio dos escravos, os massacres étnicos que se verificaram e verificam em vários países e tantos outros fatos históricos que nos envergonham por sermos humanos. Devem ser recordados sempre, repetidamente, sem nos cansarmos nem anestesiarmos. O perdão não implica esquecimento. Antes mesmo que haja algo que de alguma forma pode ser negado, relativizado ou dissimulado, todavia podemos perdoar. Mesmo que haja algo que jamais deve ser tolerado, justificado ou desculpado, ele insiste. Todavia devemos perdoar. Mesmo quando houver algo que por nenhum motivo devemos permitir-nos esquecer, todavia devemos perdoar. O perdão livre e sincero é uma grandeza que reflete a imensidão do perdão divino. Se o pecado é gratuito, então pode-se perdoar até a quem tem dificuldade de se arrepender e é incapaz de pedir perdão. Meu Deus do céu. Isso é aula de sacramento, né? E a alma de dignidade, a aula de humanidade, tanta coisa bonita, porque aqui está querendo dizer da grande fragilidade do coração de Deus. Se existe alguma fragilidade que nós podemos admitir no coração de Deus, é a sua capacidade de perdoar sem limites. Isso é belíssimo, né? Belíssimo. E a gente vê os padres da igreja falarem isso, né? Os nossos antecessores, primeiros cristãos. E aqui ele põe o dedo na ferida se a gente não entendeu. Lembremos que nem o homicida perde a sua dignidade pessoal, e o próprio Deus é o seu fiador. Olha isso. O próprio Deus é o seu fiador. Garante, né? A rejeição firme da pena de morte mostra até que ponto é possível reconhecer a dignidade inalienável de todo ser humano e aceitar que tem um lugar nesse mundo, visto que se não o nego ao pior dos criminosos, não o negarei a ninguém. Darei a todos a oportunidade de compartilhar comigo esse planeta, apesar do que nos possa separar. Então aqui tem uma consciência muito aberta, né? E a igreja tem um papel público, questão política da igreja, né? Que não se esgota nas suas atividades de assistência, para não falar de assistencialismo puro e simples, mas busca a promoção do homem e da fraternidade universal. E olha lá, a igreja é uma casa com as portas abertas porque é mãe. E como Maria, mãe de Jesus, queremos ser uma igreja que serve, que sai de casa, que sai dos templos, que sai das suas sacristias, para acompanhar, olha o verbo aí de novo, sustentar a esperança, ser sinal de unidade, para lançar pontes, abater muros e semear reconciliação. Entre as religiões, é possível um caminho de paz. Ponto de partida deve ser o olhar de Deus. Porque Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. E o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa, seja qual for a religião. E se é um ateu, é o mesmo amor. Quando chegar o último dia e houver. Gente, isso é belíssimo. Quando chegar o último dia e houver luz suficiente na terra para poder ver as coisas como são, não faltarão surpresas. Isso é belíssimo, né? E aí, eu retirei, inclusive, a citação aí do filme O Papa Francisco, um homem de palavra, a esperança é uma mensagem universal. Somos seres de desejo e de vontade, aqui eu já vou finalizando, a Fratelli Tutti já foi, um desejo profundo é capaz de comprometer a nossa vontade. Então eu pergunto para você, qual é seu desejo profundo? Sua vontade ordenada e discernida pode te levar a agir com responsabilidade
em vista de um bem maior e mais fecundo. É uma síntese já do que a gente viu aqui, né? Como é que você se situa diante dessas coisas aí, né? Situar-nos, uma situação, é o meu lugar no mundo. Nós, cada um de nós, depois que a gente viu aqui como esse percurso, lançando essa campanha, somos alguém que vive em situação, tem um corpo, tem um passado, tem uma história, tem uma língua, tem amigos, pertence a um lugar, a uma época, enfim. Você, diante desse panorama que te implica, somos criados o tempo inteiro, Deus nos chama, Santo Inácio fala isso no princípio e fundamento, né? O ser humano é criado. Aliás, eu acho que essa frase pouca gente entende, porque fica o tempo inteiro disputando com o Criador, né? Nós somos criaturas. Se nós somos criaturas, nós somos muito dependentes do Criador. Nós, Criador e Senhor, é quem nos criou. Não vamos inverter essa ordem, pelo amor de Deus. Isso é muito sério. Essa frase, a primeira frase do livro dos exercícios, logo depois do título, né? Princípio e fundamento. Ser humano é criado, está no presente e está nos dando a consciência de que eu sou criatura. Acabou. Se eu sou criatura, dorme com esse barulho. Somos criaturas e o Criador é o nosso Senhor. Como Jesus deu à imagem do Pai um rosto humano particular à sua palavra e um sotaque único, cada um dentre nós é chamado a refletir na sua vida a santidade do Pai. Aqui tem um texto muito bonito, que depois eu posso passar para quem quiser, alguns aqui já o conhecem, que chama-se assim: Deus tem uma vontade particular para cada um de nós? Porque se ele tivesse, ele nos violentaria, ele iria agir contra a nossa liberdade. E não é disso que se trata. É de cada um de nós descobrir na sua própria vida a vontade de Deus enquanto caminha, a vontade de Deus enquanto luta com seus egoísmos, com as suas questões e vai ordenando a própria vida. Então a gente descobre a vontade de Deus no nosso agir, com o nosso rosto, do nosso jeito, com o nosso sotaque. Nenhum de nós está aqui vitimado por uma vontade de Deus que é exterior a nós próprios. E quando a gente descobre a vontade de Deus, a gente olha para Deus e fala assim: ó, ele está pensando a mesma coisa que eu penso. Ele está sentindo a mesma coisa que eu sinto. É o encontro de duas vontades, que é, no final das contas, a salvação acontecendo, né? E aí nós estamos escrevendo uma resposta. E essa resposta, sim, é pessoal e é intransferível. E ninguém vai copiar de ninguém. A resposta que vamos dar a Deus não está inscrita em lugar nenhum, nem no livro da vida, nem mesmo no coração de Deus, senão como uma espera e uma esperança. Olha a virtude teologal. A esperança de algo que Deus não vê ainda e ao qual vamos dando forma e rosto. Aí estão a grandeza e o risco das nossas vidas. Sermos assim chamados a despertar a alegria de Deus, olha isso, pela qualidade e pela generosidade da nossa resposta. Lindo, né? Como é que eu posso despertar a alegria de Deus pela qualidade e pela generosidade da minha resposta? Vamos surpreender Deus, né? O convite dessa quaresma também é a fazer um pouco isso. Uma vontade em potencial, lembrar de Aristóteles, né? Vontade de potência, de força, de ação. Não podemos tudo, mas podemos dar sentido e rosto ao que seria apenas um destino. Nesse esforço de criação pessoal em resposta ao chamado de Deus, o Espírito se junta a nós. Não como uma força exterior que se impõe, mas como uma energia interna que nos habita desde o nosso batismo, né? Aliás, desde antes, confirmada aí nesse sacramento recebido, pela acolhida da palavra de Deus e pela participação na vida da igreja. E olha, todos nós estamos acompanhados nesse segmento. Para ajudar-nos na nossa resposta, a igreja nos religa a uma imensa multidão de testemunhas que ela mesma nos ensina a reconhecer como irmãos. Suas vidas, suas escolhas, né, os santos estão aí diante de nós, como muitos chamados, não a imitá-los simplesmente, mas a segui-los. E a comunhão se reinventa. Se é inaciano, se é franciscano, se é carmelita, não importa. Francisco de Assis, de Ávila, né? Francisco de Assis, Inácio de Loyola e Teresa de Ávila, por exemplo, são únicos e não podemos meramente imitá-los. Suas vidas são para nós convites para reinventarmos nossa própria resposta. O Senhor da Consolação. Deus, Jesus, vai para o Calvário carregando a cruz, mas vai consolado ou desolado? Essa pergunta que é boa da gente fazer, né? Sem dúvida nenhuma, nos momentos mais difíceis da sua trajetória terrena, o Senhor foi consolado. Ele sabia onde seus pés pisam, como diz o padre Dualdo. Consolação é saber onde seu pé pisa. É a consolação, é o solo. Mais fortemente ainda, o dom da consolação, o aumento da fé, da esperança e do amor.
que é isso que Santo Inácio diz. Estar consolado é pedir a Deus que aumente em nós a fé, a esperança e o amor, para levar a bom termo nossas missões. E é bom que a gente aprenda a fazer exame de consciência todo dia para reler a nossa vida e não para catar pecado. Reler significa eu vou me tornar expert em mim mesmo. Que é coisa mais interessante, né? Eu tenho que dar conta de mim. Aliás, eu sempre brinco que assim, como diz a Adélia, né? Com que cara eu vou chegar na janela? Ou viro doido ou viro santa. Só que para nós é assim, com que cara nós vamos chegar diante de Deus? Ele vai perguntar para nós assim, e aí, te dei essa oportunidade, como é que foi lá? O que eu vou responder para ele? Né? É preciso saber ler os acontecimentos, eles são o material que nos é dado para construir a nossa resposta. Eles não são uma moldura onde Deus os coloca. Eles não fazem o santo. A resposta terá a marca do material utilizado, mas terá mais ainda a marca do arquiteto que pudermos ser, com a plena responsabilidade que temos. Não podemos fazer tudo com todo o material, mas podemos fazer a obra de uma vida. Não se trata de fazer tudo, nem de fazer tudo e com todo mundo, mas a obra que a gente dá conta, né? Deus vai vir correndo ao nosso encontro, igual ele fez lá com o filho que estava longe. Vem, 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 vem. Quando aparece o filho no caminho, ele vai para a soleira da porta. Permanecendo no amor, como nos lembra São Paulo. Esse amor se aniquilou a si mesmo, diante da nossa própria liberdade, assumindo a condição de servo. Equivale a dizer que, chamando-nos à comunhão, Deus não tem outro desejo senão o de consagrar a nossa liberdade, oferecendo-lhe um horizonte que amplia até o infinito. Permaneçam em mim como eu em vocês. Eu lhes digo isso para que a minha alegria esteja em vocês e que a sua alegria seja completa. E aqui eu tomo a liberdade de dizer que em todos os títulos dos documentos que Francisco escreveu até hoje, ele evoca a palavra alegria de alguma maneira. Não sejam indiferentes a isso. É o papado da alegria, né? Sede fecundos. Portanto, se Deus tem um desejo para cada um de nós, é primeiramente de nos tornar fecundos, é de nos ver dar frutos. Não foram vocês que me escolheram, a iniciativa é dele, né? Fui eu que os escolhi e os estabeleci para irem e dar fruto e para que este fruto permaneça. Aqui não impera a lógica do resultado, mas o sentido da fecundidade e a disposição para o magis. Por isso eu termino dizendo assim, Francisco também que vai dizer isso. O amor que não cresce corre perigo. Forte, né? Ele vai dizer isso quando ele vai falar para os casais. Amores Letícia. É lá em Amores Letícia que está escrito isso. Um amor que não cresce corre perigo. Do mesmo modo como o amor suscita o amor, a liberdade desperta a liberdade. A liberdade de Deus desperta, assim, a liberdade do homem. Bom, eu falei muita coisa, tem muita coisa aqui que está no nosso coração, nas nossas questões. Vou deixar a palavra para a Gilda e vou dizer para o Guilherme já ir preparando o vídeo também, para a gente finalizar com o vídeo do Papa Francisco, mas também abrir um pouquinho, se ainda houver tempo, e se ainda houver desejo de palavra ou de trocar alguma ideia com a gente aqui. Muitíssimo obrigado. Uhul, foi uma aula, foi uma aula. Fratelli tutti, né? A aula do Francisco para É, nós, né? nossa, eu acho que todos nós estamos saindo daqui com muita coisa para pensar, com muita coisa para aprofundar, né? Foi muito bom revisitar a Fratelli Tutti, né? Para aqueles que já tiveram a oportunidade de ter o contato com com o texto, quem ainda não tinha tido o contato, né? Conhecer. E eu queria destacar pouquíssimas coisas assim que eu fui anotando aqui durante sua fala. Uhum, Primeiro, eu achei muito interessante você trazer aquele momento do Papa, que é efetivamente quando ele começa a pensar na Fratelli Tutti, que é o momento da pandemia, né? E que foi um momento que eu acho que hoje, olhando assim, 4 anos depois, né, todos nós de vez em quando temos que revisitar, né? Fazer sim, memória, porque foi um momento em que nós fomos colocados diante da possibilidade, clara, de morrer, sim, né? E agora? O que vai ser do mundo, né? Então, poder voltar a esse lugar, poder voltar àquele momento que a gente, com muita clareza, percebeu ou muda
ou não vai dar certo. É muito importante, eu acho que até mesmo para compreender um pouco o que a campanha da fraternidade nos traz, né? Ou a gente muda enquanto sociedade, enquanto relações, né? Ou a gente vai se extinguir enquanto humanidade. A segunda coisa que você trouxe, e que também hoje cedo me chamou a atenção, são as palavras-chave da campanha da fraternidade. Sim. Porque no texto elas são colocadas quase que em forma de poesia, elas são em Verdade. 3 estrofes separadas, Exato. né? Eu falei assim, gente, essas palavras têm que ser repetidas e tem que ser pensadas. Elas não são palavras-chave como a gente está acostumado a ver no texto acadêmico, Uhum. né? Aquelas palavras-chave que vai referenciar quando eu quiser procurar na biblioteca. Não, são palavras que devem nos acompanhar durante essa quaresma e a gente tem que estar sempre voltando e pensando sobre elas. A terceira coisa é a vida, é o tempo do encontro, né? Como já Sim. dizia nosso grande Vinícius, É. né? A arte do Arte encontro. do encontro. Talvez seja a coisa mais difícil da gente fazer, que é esse encontro, que precisa disponibilidade, precisa querer, precisa estar presente, né? Eu tenho uma amiga que sempre disse isso para mim, é, ser amigo dá trabalho, ser amigo dá muito trabalho, né? Ser amigo significa estar presente, ser amigo significa... E estar presente não é só na tristeza, não, né? Porque tem Hum. gente que é amigo só da tristeza. Na hora da tristeza, mas ser amigo da alegria também, ser amigo, né? Dá trabalho, porque o amigo às vezes quer falar e você não quer falar, o amigo precisa que você faça uma coisa e você não quer fazer. É o sair do caminho que o samaritano faz, Você viu né? o que o Papa É, Francisco falou semana passada sobre a tristeza? Que as catequeses não, das quartas-feiras estão sendo sobre vícios. E ele sim, disse assim: muitos de nós estão apegados ao vício da tristeza. É necessário desapego da angústia. Olha isso. O que esse é, homem está falando? é. Desapego das angústias. Uhum. O padre Piano ele já falava, né? A tristeza é um pecado capital, Hein? né? Temos que incluir no rol dos pecados capitais a tristeza, né? Enfim, eram essas coisinhas que eu queria pontuar, né? Eu acho que a gente já até estourou o nosso tempo, É, já passamos de muito. 8 e Peço meia. perdão por isso. Não, não, não precisa pedir perdão, porque eu acho que foi tão bom que está todo mundo assim, embevecido. E então eu queria dar uma última, uma última palavra, né? Que é sobre o nosso retiro quaresmal. O Nossa. retiro quaresmal, ele é uma forma de viver a quaresma que é proposta pela Rede Servir da Companhia de Jesus, junto com a Rede Diaconia, e que muitas pessoas fazem Brasil afora, né? É um sucesso. Eu acho que a gente pode, né? A gente que está aí há tantos anos acompanhando o Retiro Quaresmal, que também esse ano completa uma data redonda, né? Esse ano está fazendo 20 anos que Uhum. esses retiros começaram. Na verdade, ele é um subsídio, você pode encontrá-lo, o texto nas edições Loyola, aqui no Rio, no Centro Loyola, no Colégio Santo Inácio, você tem para vender, lá o Elber está mostrando ali, é esse livrinho aqui, que é uma Isso. proposta de vivência, é uma proposta de oração pessoal. O retiro, ele acompanha o período da quaresma, ele começou, na verdade, na quarta-feira de cinzas, né? E vai acompanhando esse período da quaresma, segue a liturgia diária, segue e traz ali alguns comentários, alguns subsídios, e acompanha também a campanha da fraternidade. Então, propõe um modo de oração dentro da metodologia dos exercícios espirituais e convida a uma partilha em grupo, né? Muitas comunidades paroquiais, comunidades de vida cristã e outros grupos inacianos costumam partilhar esse retiro ao longo da quaresma. E aqui no Rio, a gente tem no Centro Loyola grupos que vão se reunir também para partilha. A gente vai ter um grupo
às terças-feiras, às 9 da manhã, um grupo às quartas, à 1 hora da tarde, e às quintas, às 5 horas da tarde. Então, quem se interessar, procura o Centro Loyola, se inscreva, escolha o horário que melhor lhe convier, para a gente ter a oportunidade de partilhar a nossa oração, né? Eu acho que mais do que viver a oração, assim como eu falo que o melhor da leitura é partilhar a leitura, né? O bom da Uhum. oração é a gente poder partilhar a oração. E eu queria terminar só fazendo um breve comentário sobre o que você falou da remissão de pena pela leitura. Isso Sim. é um fato, isso acontece no Brasil inteiro, e a gente ainda vai conversar muito sobre isso, mas também não é aqui. A gente vai conversar porque temos grandes ideias sobre Lembrei de isso. você na mesma hora e falei assim, vamos fazer um projeto e vamos ver o que a Não, gente tem faz, muito. né? Nós acompanhamos vários projetos de remissão de pena sobre a leitura, pela leitura. Nós já fomos convidados, inclusive, pela Justiça do Rio de Janeiro para fazer isso, e agora a gente precisa tomar realmente fôlego, porque eu Excelente, muito acho bom. que é uma Isso é amizade social, né, Gil? Tá e eu ali. acho que é um espaço que a PUC precisa ocupar, mas aí é Sim. um outro Depois você caminho. conversa com o vice-reitor que ele te ajuda a Tá encaminhar isso. bom, vou conversar com ele, vou conversar com ele. Então é isso, gente. Eu agradeço. Eu quero terminar voltando ao Cardeal Tolentino. O Hum. Cardeal Tolentino, ele fala também, né? Ele na sua seus comentários, né, que ele coloca no Instagram, ele colocou um que é conhecido de muitos de nós, mas é sempre bom relembrar, né? Ele diz assim: para nossa quaresma, temos que pensar nos 3 P's. Aí eu vi isso. O que eu tenho que fazer é uma coisa pequena, não é uma Uhum. coisa grande. O que eu tenho de fazer é uma coisa pessoal, não é para os outros, porque a conversão é minha. E o que eu tenho de fazer é uma coisa possível. Deus não me pede o impossível, Deus me pede coisas possíveis. Então, que a gente possa viver a nossa quaresma em amizade, em oração, em conversão, né? Que possa ser um tempo de fecundidade, um tempo de bênçãos, e que a gente possa caminhar com Jesus para a sua paixão e ressurreição juntos em oração. Muito obrigada a todas, obrigada, Padre André. Muito bom mesmo ouvi-lo essa noite, tá bom? Eu vou pedir ao Ah, Guilherme, sim, então, tem o para vídeo, soltar o né? Colocar vídeo. aqui já, um Isso. Tem o instante. vídeo, E aí a gente termina em oração com o Papa sim. Francisco, né, falando para a gente rapidamente aqui sobre a nossa campanha deste ano. Gente, brigadíssimo, viu? Sobretudo pela paciência. Guilherme está sem som? Eu não estou ouvindo nada ainda. Tá sem som, Guilherme. Opa, só um instantinho, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Senão a gente vai lendo Porque tem a tem legenda. as legendas. Né? Hum, peraí. Enquanto isso, obrigado a todos aí pelo carinho, muita gente acompanhando. Minas, Posso só dar Goiás. uma. Oi? Enquanto o Diga, Guilherme está. Aos diga, Posso. Elber. seus irmãos da Opa, Foi. Isso, conseguiu, pronto. Mas pode Conseguiu. falar, Elber, antes de começar. isso. Desculpa, é só porque eu acho importante aqui algo também que acho que vai de encontro com o que a gente vai vivenciar esse ano. Esse ano o Papa Francisco estabeleceu um ano da oração Verdade. e para preparar para o ano jubilar, que será o ano que vem. E os 4 passos, ele que estabeleceu 4 passos para esse momento do tempo litúrgico, começando da quaresma até o final. O primeiro passo que ele estabelece é a escuta. Depois é adoração, intercessão e ação de graças. E nesse tempo da quaresma vai ser dedicado com maior atenção à escuta da palavra de Deus nas celebrações
e demais momentos de oração. Sugerimos valorizar o silêncio orante nas liturgias. Então, eu queria, acho que isso é muito importante, vai muito de encontro com o que a gente vai fazer esse ano, né? Obrigado. Agradeço muito a sua lembrança, porque é um ano jubilar. É bom falar isso, Francisco está enchendo a gente aí de anos jubilares, e isso é muito legal, porque a gente está tendo oportunidade, inclusive, de rezar melhor e de ter essas portas santas da misericórdia Uhum. abertas, né? Obrigado. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, ao iniciarmos com jejum, penitência e oração a caminhada quaresmal, uno-me aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, num hino de ação de graças ao Altíssimo pelos 60 anos da campanha da fraternidade. Um itinerário de conversão que une fé e vida, espiritualidade e compromisso fraterno, amor a Deus e amor ao próximo, especialmente aquele mais fragilizado e necessitado de atenção. Esse percurso é proposto cada ano à Igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação. Neste ano, com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a Quaresma, um caminho de conversão, baseado na carta encíclica Fratelli Tutti, que assinei em Assis, no dia 3 de outubro de 2020, véspera da memória litúrgica de São Francisco. Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal, que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá a todos, como seus filhos e filhas. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que, espontaneamente, não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Desejo que a Igreja no Brasil obtenha bons frutos nesse caminho quaresmal e faço votos que a campanha da fraternidade, uma vez mais, auxilie as pessoas e comunidades desta querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência. Confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham pela fraternidade universal, a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Roma, São João de Latrão, 25 de janeiro de 2024, Festa Litúrgica da Conversão de São Paulo Apóstolo. Franciscus. Muito bom, obrigado, Gilda, É obrigado a todos isso. Obrigada a vocês todos. e bom percurso quaresmal para cada um de nós. Amém. Em nome do Boa Pai, noite, e do pessoal. Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite.
Boa noite a todos. Boa noite. Mãe,